Nós estamos falando sobre ordenação. Hoje nós estamos falando sobre ordenar ou consagrar. Consagrar significa separar. Nós estamos separando alguns casais ao ministério pastoral. Homens de aliança, homens de honra que têm caminhado conosco, nós estamos separando ao ministério pastoral. E eu quero mostrar para você dentro da Bíblia o que Deus pensava sobre isso. Não vai ser uma mensagem leve, irmãos, é uma mensagem forte de responsabilidade. Mas o que Deus pensava sobre isso? Em Êxodo 19, quando a nação de Israel, ela sai do Egito e ela chega no deserto, Êxodo 19 não fala sobre uma tribo sacerdotal. Êxodo 19 fala sobre uma nação sacerdotal. Fala sobre toda uma nação sacerdotal. Até então, não tinha nenhuma indicação de que Levi, a tribo de Levi, seria uma tribo escolhida para o sacerdócio. Não tinha nenhuma indicação, não tinha nenhum mandamento. Não havia uma ordenação de Deus para que a tribo de Levi ela fosse escolhida para ser a tribo sacerdotal. O que estava no coração de Deus, ou seja, o plano original de Deus, era uma nação sacerdotal. E a Bíblia fala isso em Êxodo 19. Deus chama a nação de Israel da sua nação sacerdotal. É por isso que lá no livro em que Pedro escreve, ele fala de uma nação de sacerdotes, fala de nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. É por isso que na Reforma, Lutero vai falar do sacerdócio universal de todos os santos. E esses santos que ele fala, os santos é a igreja, sacerdócio universal. É onde a igreja se move como sacerdotes. Aonde não há B ou C, não há um grupo separado como sacerdotes, mas todo um povo, remido e lavado pelo sangue de Jesus, são constituídos por este sangue sacerdócio ao seu Deus e Pai. Então esse era o desejo do coração de Deus, que toda a nação fosse uma nação sacerdotal. Só que quando que isso começa a mudar? Quando que Deus começa a separar Levi? Como que Deus começa a ordenar Levi? Deuteronômio, eu vou citando alguns textos, depois você confere, não vai dar tempo da gente ler tudo, mas Deuteronômio 10:8 vai falar exatamente que é neste período que Deus separa a tribo de Levi. Que período é esse? Deuteronômio é chamado de segunda lei. Deuteronômio traz para nós os reflexos, traz para nós as lembranças dos principais momentos daquilo que foi vivido. E Deuteronômio está dizendo que é neste momento, em que momento que Deuteronômio está dizendo? Entre a primeira subida e a segunda subida de Moisés no Monte Sinai para receber as tábuas, é nesse momento que Levi é ordenado, que Levi é consagrado, que Levi é separado para ser a tribo sacerdotal. Por quê? Porque Êxodo 32:25 vai falar de quando Moisés sobe até o Monte Sinai. Ali ele fica seus 40 dias, e quando ele desce, existe uma conspiração contra Deus. Quando ele desce, ele encontra um povo corrompido. Quando ele desce, ele encontra uma nação, diz a Bíblia, o termo é desenfreada pelo pecado. Eles pegaram o seu ouro, tudo aquilo que Deus havia dado, eles fazem ali um bezerro, você sabe bem dessa história, e eles estão adorando esse bezerro. Então nesse momento, a Bíblia fala, o termo fala que eles estão desenfreados. O que é desenfreado, pastor Wesley? Sem freio. Não tem como parar um carro desenfreado. Um carro que estava sendo governado a 120 km por hora e de repente se encontra sem freio. Não tem como parar. Não tinha como parar o pecado daquele povo. Eles estavam em festa, eles estavam em orgia, eles estavam em prostituição espiritual, eles estavam adorando um bezerro de ouro. Então a Bíblia diz que Moisés desce, Moisés encontra-se, se depara com tudo isso. Na sua raiva ele até quebra as tábuas da lei. E Moisés vai tentar dar um jeito nisso.
Moisés vai tentar parar com tudo isso, mas ele não consegue. Ele não consegue parar com o pecado, com a orgia que havia se instalado no meio do povo. Então ele sai e vai à porta do arraial. Ele sai e vai ao limite do arraial. E ali ele chega e faz uma linha, ali ele chega e determina um espaço e diz assim: todos aqueles que querem lutar contra o pecado, todos aqueles que querem frear tudo isso que está acontecendo, venham a mim. Se eu não consigo entrar no meio do arraial e dar jeito nas condições, nas proporções que ali se instalaram, então eu saio do arraial e chamo para estar comigo, e separo para estar comigo, e consagro para estar comigo, e ordeno para estar comigo aqueles que se posicionam contra o pecado. Amém? Está entendendo o que eu estou querendo dizer? E a Bíblia diz que não um, não dois, não alguns, mas exatamente toda a tribo de Levi, elas saem do meio do pecado. Essa tribo sai do meio do arraial e se coloca ao lado de Moisés, inclusive Arão, que tinha começado toda a bagunça. E nem mais um e nem menos um, todos a tribo de Levi, e somente a tribo de Levi. Nesse momento, então, Deus consagra, Deus separa, Deus estabelece Levi como a tribo sacerdotal. E não temos mais uma nação sacerdotal, temos uma tribo sacerdotal, que depois o Senhor, na sua morte, no seu sangue, viria a reverter isso. Mas temos agora uma tribo sacerdotal. E aqui eu já quero entrar com você. E quando nós entendemos sobre sacerdotes, eu não estou pregando somente para esses que estão sendo ordenados. Eu estou pregando para você, igreja. Eu estou pregando para aqueles que o Senhor levantou, que o Senhor capacitou, que o Senhor lavou e remiu com o seu sangue. Eu estou pregando para você que Deus separou. Eu estou pregando para você que Deus ungiu. Aleluia. E o que me chama a atenção aqui é que vai se colocar do lado de Moisés não são os habilitados, não são os qualificados, não são os que têm dons e talentos, são aqueles que se posicionam contra o pecado. Eu quero dizer para vocês, filhos espirituais, independente dos dons e talentos que vocês têm, independente de tamanha unção que o Senhor vos conceda para ministrar, para pregar, para se moverem nos dons, independente da habilidade que tenham para fazer qualquer coisa, ou independente da habilidade que não tenham, independente da unção que ainda não receberam, estão galgando, independente do talento que ainda não foi entregue, se posicionem contra o pecado. Se posicionem contra o pecado. Esse é o primeiro parâmetro que Deus estabeleceu. Sabe, muitos anos nós defendemos que Deus, não chama os qualificados, mas Deus chama aqueles que são disponíveis. Não, Deus não chama disponíveis, Deus chama os santos. Deus chama aqueles que estão dispostos a viver uma vida de sacrifício e a se colocar contra o pecado. Eu não estou lendo o texto e por isso ficou mais ameno, mas sabe o que Moisés fala? Vocês que estão aqui, tribo de Levi, arranquem as suas espadas da bainha, desembanhem suas espadas. Vocês vão entrar agora e vocês vão matar, não os inimigos, vocês vão matar seus irmãos, pais, filhos, mães. Está na Bíblia, querido. Não olhe de cara feia para mim, eu falei que a mensagem ia ser dura. E eu sempre digo aqui, quando a gente fala sobre essas coisas, não fique bravo comigo. Se quiser, brigue com meu pai, foi ele que escreveu. Vocês vão entrar lá e todos aqueles que se definirem ao lado do pecado, vocês tirarão ele do arraial a fio de espadas. Sabe o que eu quero dizer para você? Existe uma linha muito fina
Você que é servo do Senhor deve entender isso. Existe uma linha muito fina entre a misericórdia e a justiça. Existe uma linha muito fina, entre a misericórdia e a justiça. Sacerdotes, aprendam isso e não se esqueçam. Nós somos chamados para exercer justiça e também a misericórdia. Nós somos chamados para cuidar do povo, apacentar o povo, amar o povo, interceder pelo povo. Mas não se posicione a favor do povo e contra o Senhor. Não se posicione a favor do povo e contra os mandamentos, princípios e leis que o Senhor nos ordenou. Então ele falou: agora vocês vão entrar, tribo de Levi. E essa será a pior batalha das vossas vidas. Porque vocês não vão lutar contra filisteus, não vão lutar contra os amalequitas, vocês vão lutar contra os seus familiares, contra os seus irmãos. E vocês vão limpar agora do meio do arraial todos aqueles que se posicionam a favor do pecado. É duro, não é, irmão? É pesado. Mas sabe que Deus está falando que quando alguém é ordenado, Deus está falando aqui que quando alguém é consagrado, Deus está falando que quando alguém é separado, irmãos, vai chegar um momento que ele terá que se definir pela lei do Senhor. Em alguns momentos vai envolver famílias, em alguns momentos vai envolver amigos, em alguns momentos vão envolver entes queridos, pessoas que amamos, pessoas que acompanhamos há anos, pessoas que cuidamos, pessoas que a nossa alma se inclina para acolher, para estar junto, mas vai existir um momento que você terá que se posicionar contra o pecado e a estabelecer a justiça daquilo que Deus proclama. Então, eles foram escolhidos. 1 Samuel capítulo 2, aqui nós vamos ler 1 Samuel 2, 30. Levi agora escolhido. Só que eu quero dizer para você, querido, que todo aquele que é escolhido, ele precisa ter um posicionamento. E nós vamos ver aqui em 1 Samuel, no capítulo 2, verso 30, que a linhagem que o Senhor consagrou, que a linhagem que o Senhor escolheu, que a linhagem, a tribo que o Senhor definiu, ela vai começar a se desvirtuar. E um dos descendentes dessa linhagem de Levi, chamado Eli, ele não consegue se posicionar naquilo que Deus ordenou. Ele não consegue dar destino aos seus filhos biológicos, aos seus filhos espirituais. Então chega um momento que Deus vem, e a palavra é 1 Samuel, capítulo 2, verso 30. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à sua família e à linhagem de seu pai, que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Eu honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Você conhece também essa história de Eli e os seus filhos Ofni e Finéias. Dos filhos que tomavam da gordura que eram do Senhor, dos filhos que defraudavam as mulheres à porta do templo. E chega um momento que Deus vem e revoga a ordenação que é feita sobre eles. Vem um momento que Deus revoga a ordenação, a aliança que está sobre eles. E nesse momento, se você continuar lendo o texto, o Senhor vai falar assim: eu cortarei os seus braços, eu removerei a sua linhagem diante de mim. Da sua linhagem, Eli. Eli, querido, ele é descendente de Levi. Ele é descendente de um dos filhos de Arão. A sua linhagem não mais ministrará sobre mim. Eu estou agora removendo um sacerdócio, mas nesse mesmo texto, ele não só remove, mas ele também declara um novo sacerdócio. O verso 35 está escrito assim: levantarei para mim um sacerdócio ou um sacerdote fiel.
Entendam isso. Levantarei para mim um sacerdócio fiel, que agirá de acordo com o meu coração e os meus pensamentos. Edificarei firmemente a casa deles. Em outra versão, edificarei firmemente a família deles. Em outra versão, edificarei uma casa firme para mim. Eles ministrarão sempre perante o meu ungido. Que ungido é esse que o Senhor fala? Jesus. Esse sacerdócio estará diante do Cristo. Esse sacerdote estará diante de uma casa firme. De uma casa firme. Mas esse sacerdote terá que se mover sempre contra o pecado. Eu não estou falando para você algo que é fácil. Muito pelo contrário, eu estou falando para você algo que é extremamente difícil. Que é uma linha muito fina para nós ministros, para nós pastores, se posicionar entre a misericórdia e o juízo. Se posicionar entre exercer a justiça de Deus e os princípios da sua palavra. E exercer a compaixão, a misericórdia, até onde vamos, até quando podemos caminhar, até como nós vamos fazer. Isso muitas vezes consome a minha vida, irmãos. E eu tenho chorado diante do Senhor, querido. Eu tenho chorado pela igreja, por essa igreja, pela minha igreja, pela igreja no Brasil, pela igreja nas nações. Nós pregávamos aqui no nosso último café que nós fizemos. Que Deus tem dado o entendimento para nós, que o juízo que está estabelecido no Brasil, a igreja não sofre as proporções de um juízo que está estabelecido pelo Brasil. É o Brasil que está sofrendo pelo juízo estabelecido sobre a igreja. Porque a pendência do Senhor não é com os ímpios, a pendência do Senhor é conosco, sacerdotes. Essa é a pendência do Senhor. A pendência do Senhor não é com os ímpios. A pendência do Senhor é com aqueles que ministram no altar. É com o que a sua igreja está fazendo, com a missão que lhe foi confiada. Eu dizia aqui, nós queremos tirar os corruptos de Brasília. Antes nós temos que tirar os corruptos do púlpito. Nós queremos tirar aqueles que roubam na política. Antes temos que tirar os que roubam na igreja. E eu não falo isso, irmãos, apontando para A, B ou C. Eu falo isso apontando para nós. Apontando para uma realidade que nós nos deparamos a cada dia. Aquele que é pastor sabe do que eu estou falando. Aquele que aconselha. Aquele que caminha junto. E por isso então existe um juízo de Deus que está estabelecido sobre a igreja. E a nação sofre por causa da igreja. Não é a igreja que está sofrendo porque o Brasil entrou em juízo, não. O Brasil entrou em juízo por causa da igreja que aqui está estabelecida. Mas o Senhor diz no verso 35: levantarei para mim um sacerdócio fiel. Ele agirá de acordo com o meu coração e com os meus pensamentos. Edificarei firmemente a família dele, e ele ministrará para sempre diante do meu ungido. Casa firme, diz a palavra. Ok, nós estamos aqui em 2 Samuel, 1 Samuel 2,35. Agora preste atenção no que eu vou falar para você. Arão teve 4 filhos: Nadab, Abiú, que mais? Nadab, Abiú, Itamar e Eleazar. Nadab e Abiú, eles foram cortados porque ofereceram fogo estranho diante do altar. Está fora. Sobrou 2: Itamar e Eleazar. Eli é da linhagem de Itamar.
E o Senhor agora está cortando o braço de Itamar. E Deus vai abençoar agora uma linhagem dos 4 filhos de Arão. 2 vieram oferecer fogo estranho e foram automaticamente consumidos, estão fora. Sobrou 2, Itamar e Eleazar. De Itamar vinha até bem, gerou Eli. Eli não deu destino à sua casa. Eu quero dizer para você que Eli era bom. Mas Deus não procura homens bons, Deus procura homens justos. Eli fazia aquilo que era bom. Eli era bom, mas era omisso. E muitas vezes nós pastores, quando eu digo nós, eu estou me colocando no meio. Nós somos omissos para ser bom. Muitas vezes nós somos omissos para nos tornarmos bons diante dos nossos filhos, diante da nossa casa, diante do nosso rebanho. Eu já passei muito por isso, irmãos, e já me arrependi muito. Eu falei, Deus, nesse momento eu fui bom, mas não pratiquei tua justiça. Esse era o problema de Eli. Eli mesmo em si, ele não tinha problemas. O problema dele é que ele era cego, ou seja, a visão era limitada. Ele morre com uma cadeira apoiada na estrutura, ou seja, ele se apoiou na estrutura que ele mesmo construiu, ele descansou numa estrutura e caiu. A sua visão era limitada. E ele praticava bondade, mas não praticava justiça. Ele se omitiu. E por causa disso, seus filhos não seguiram os seus passos. E o sacerdócio, depois dele, Ofni e Finéias, foi corrompido. E o Senhor falou, não, eu preciso exterminar o DNA de Eli. Eu preciso exterminar o DNA de Eli. Isso que você está transmitindo aos seus filhos espirituais é profano, é maligno. Seus filhos, aqueles que estão sendo gerados debaixo do seu pastoreio, são profanos. Eu vou cortar o braço de Eli. E é isso que Deus faz. Nadab e Abiú chegaram diante do altar com fogo estranho e foram consumidos. Ficaram 2 filhos de Arão, Itamar e Eleazar. Agora Deus está cortando o braço de Itamar. Por quê? Porque da linhagem de Itamar veio Eli e os seus filhos estão desqualificados. Só sobrou um, Eleazar. E da linhagem de Eleazar vem Finéias. Não aquele Finéias do Ofni e Finéias, aquele Finéias de Números. Que quando Balaão, com sua doutrina diabólica, maligna, eu vou te passar o texto aqui, porque eu não tenho como ler com você, você só confere. Números 25 vai falar sobre isso. Existia ali um homem, que é meio profeta, meio místico, meio estranho, chamado Balaão. E quando vem o rei de Moabe, vem contra Israel, Balaque, rei de Moabe, ele contrata então esse homem, tido como um profeta, Balaão, para que profetizasse contra Israel. Para que o povo de Deus, a igreja do Senhor, ficasse com medo. Então, Balaque vai lá e diz assim, Balaque, rei dos Moabitas, fala assim para ele, vai lá, Balaão, e profetiza contra Israel. Diz que Israel vai perder a batalha. Diz que Israel está com algum problema. Cria uma confusão no meio deles. E eu te darei dinheiro. Eu lhe pagarei pelo serviço. Então Balaão vai e tenta profetizar. Mas quando ele tenta profetizar, maldição sobre o arraial, Deus coloca bênção na sua boca. Sabe por quê, querido? Não há maldição contra os escolhidos do Senhor. Nada pode prevalecer contra o arraial do Senhor. E ele tenta pela segunda vez, e tenta pela terceira vez, e tenta pela quarta vez. E na quarta vez que ele vai lá e tenta profetizar contra Israel, contra os ungidos do Senhor, Deus vai e coloca na boca dele bênção.
Então Balaque, rei de Moabe, diz assim: você vai perder o dinheiro. Você vai perder o dinheiro, era muita coisa que eu ia te dar. E ele falou: não vou perder não, eu tive uma ideia. Como você teve uma ideia? Olha aqui para mim, presta atenção no que eu vou falar para você, igreja. Eu tive uma ideia. Você, Balaque, rei dos Moabitas, você quer que eu profetize contra o povo mais forte da terra. Não há nada que possa vencê-los. Não há ninguém que possa ir contra o Deus de Israel. Eles são invencíveis. Eles são invencíveis. Não há nada que possa ir contra o Deus de Israel. Não há nada que possa se levantar contra esse povo. Mas eu tenho uma ideia. Faz o seguinte: pega as mulheres de Moabe, sensuais, coloquem elas com seios de fora, coloquem elas com roupas sensuais, e ponham as mulheres de Moabe, para visitar o arraial, para se aproximarem de uma forma sensual do povo de Israel. E eles vão se contaminar. Se nós não conseguimos de fora para dentro, não conseguimos trazer algo de fora para dentro, nós vamos causar uma confusão interna lá dentro. Do meio deles mesmo vai insurgir um problema. Só existe um jeito de vencer esse povo: fazendo eles se levantarem contra o seu Deus, fazendo com que aquele que luta por eles lute contra eles. Está ouvindo? Fazendo com que aquele que luta por eles, o Deus de toda a terra, lute contra eles. Fazendo com aquele que é o defensor se torne agora o opressor. Aquele que protege se torna agora o que resiste. É assim que se vence Israel. Ei, isso é para a igreja. Todos nós precisamos saber disso, entender isso. Todos nós precisamos entender, querido, que Satanás não tem força de oposição contra nós. Se estivermos em Deus, em santificação, não há maldição que nos acompanhe. Não há destruição que venha contra nós. Não há derrota que nos alcance. Mas no meio de nós, quando nós cedemos às concupiscências, aos desejos, nós caímos. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? É que nós tememos mais a Satanás do que ao pecado. E eu quero dizer para você nessa noite: o seu maior inimigo não é Satanás, o seu maior inimigo é o pecado. O seu maior inimigo é você mesmo. O seu maior inimigo é o eu. Como assim, pastor? Como assim? Satanás sai em nome de Jesus. O pecado tem que ser resistido. O pecado tem que levar a carne para a cruz. É muito mais difícil. Quando você veio para o reino da luz, quando você o aceitou como Senhor da sua vida, Deus te deu de presente um demônio vencido. Deus te deu de presente um demônio vencido, porque foi Ele que venceu na cruz do Calvário. Agora Deus deixou para que você lute, não é contra Satanás, isso Ele já fez. Não precisamos lutar contra o diabo, precisamos nos posicionar em Deus e ele se torna automaticamente vencido. Nós precisamos lutar contra o pecado, contra a carne, contra a sensualidade, contra a mentira, contra a ganância, contra as prostituições, contra a falta de foco. É isso que nós precisamos lutar. Aí diz então que os filhos de Moabe, as filhas de Moabe vêm, aquelas mulheres sensuais, e a igreja, a geração santa do Senhor, Israel, se move com elas em prostituição. E sabe qual era a paga? As mulheres se deitavam com os filhos de Israel, e esses não pagavam em dinheiro, esses pagavam adorando a Baal Peor, Deus de Moabe. Então entrou junto prostituição, idolatria
Os filhos de Israel se deitavam com as filhas de Moabe, sensuais, e elas diziam: eu te dou o meu corpo, não quero dinheiro em troca, você, em troca, a sua paga será, se dobre a Baal-peor, Deus de Moabe. E eles fizeram isso. E diz que uma praga vinda de Deus se estabelece sobre Israel, sobre o arraial. Pronto. Aquilo que era amigo se tornou inimigo. Aquele que era o protetor se tornou agora quem resiste. E é isso que Satanás, essa é a jogada do inferno contra a igreja. Suscitar no meio da igreja as suas próprias crises. E enquanto agora os filhos de Israel estão lá discutindo, Moisés está tentando descobrir uma forma de acabar com isso novamente. Passa um filho de Israel, passa um israelita com uma moabita, irmão, na maior cara de pau, à luz do dia, passa pela frente daquela discussão e vai para sua tenda, prostituir, adulterar. Então, Finéias, descendente de Arão, Finéias, descendente desse braço de Eleazar, pega uma lança e vai atrás deles. E entra na sua tenda e atravessa os dois pelo ventre. Eles estão lá prostituindo os filhos de Moabe e os filhos de Israel. A igreja do Senhor deitada ao pecado. E um homem vai lá com sua lança e atravessa, transpassa os dois e os mata e diz: assim a ira do Senhor se foi do meio do povo. Pesado, né, irmão? Mas é a palavra. Eu abri esse ano aqui dizendo que nós temos crônicas, nós temos conto, nós temos poesia. Mas a palavra de Deus, sabe como que ela é classificada? Como que você acha? Crônica, conto, poesia? A Bíblia diz: uma espada afiada de dois gumes que corta juntas e medulas, separa a alma e o espírito. Separa alma e espírito, capaz de separar as concupiscências da carne, as inclinações, os desejos da carne, ao propósito de Deus. Só essa palavra pode fazer isso. Só essa palavra tem o poder de fazer isso. E eu preciso me submeter a ela. Eu preciso estar em Cristo. Aleluia. Então esse homem vai e transpassa, e sabe o que diz aqui? Deixa eu ler só esse versículo. Então Números 25:11 diz: Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os israelitas, pois foi zeloso, com o mesmo zelo que tenho por eles, para que o meu zelo eu não os consumisse, para que em meu zelo eu não os consumisse. Existe um grande perigo, queridos, de andarmos de forma desenfreada no meio da igreja, porque pelo zelo dos demais, Deus vai consumir alguns. O Senhor está dizendo, para que em meu zelo eu não os consuma. E o Senhor fala para este homem, para este Finéia: diga-lhe, pois, que estabeleço com ele a minha aliança de paz. Quer mais do que ele disse? Dele e dos seus descendentes, dos seus filhos, de toda a sua família, será a aliança do sacerdócio perpétuo, porque ele foi zeloso pelo seu Deus e fez propiciação pelos israelitas. Quero dizer para você, precisa de um louco no meio do povo, precisa de um ousado no meio do povo, precisa de alguém, irmãos, cheio do poder, cheio da glória, encandecido pela sua presença, para estabelecer juízo. Porque nós precisamos da graça, mas precisamos da santidade. Precisamos da santidade, precisamos da coerência. Temos falado de Oséias capítulo 2. É a palavra mais pontual para a igreja de Jesus Cristo que eu conheço hoje. Oséias capítulo 2. Uma igreja sendo levada ao deserto, onde ela será ali oprimida, para que ela volte a conhecer o Senhor como seu marido.
como seu esposo. Agora Deus fecha com Finéias, porque Deus tinha feito uma aliança com Levi, e dessa linhagem veio Arão, e dos filhos de Arão 4 braços, 3 braços foram cortados, só tem esse braço de Eleazar, no qual veio Finéias. Deus falou: Finéias, com você, eu vou firmar minha aliança perpétua, porque eu achei agora em você alguém que é digno de respeito. Na sua atitude você removeu o opróbrio do povo, na sua atitude você removeu o meu juízo, porque se você não fizesse isso, eu, não por ódio, por zelo, consumiria todos eles, ou grande parte deles. Então Deus fecha com ele. Deus fecha com ele. E aqui rapidamente, para a gente ir concluindo, só vou passar os textos, depois você confere. Eu preciso que você, que tem acompanhado as primícias, anote esses textos, escreva e, por favor, confira isso. Em 1 Samuel 22:16, Saul, que agora é rei, vai matar todos os sacerdotes que sobraram da linhagem de Eli, porque assim Deus tinha determinado. E vai sobrar apenas um dele. Apenas um vai sobrar essa chacina que Saul vai fazer. Porque quando ele chega em Nob, a cidade sacerdotal, e mata ali mais de 80 sacerdotes que vestiam o éfode de linho, Saul manda que exterminasse toda a linhagem sacerdotal. Por quê? Porque diz que os sacerdotes estavam apoiando a Davi, e Saul estava perseguindo Davi, que seria o próximo rei. Então, defendendo que aqueles sacerdotes da época estavam do lado de Davi, ele chega em Nob, aonde o tabernáculo estava edificado, e ele passa a fio toda a cidade de Nob. Ele destrói, passa a fio toda a cidade de Nob, e mata mais de 80 sacerdotes. Todos eles, só sobrou um chamado Abiatar. Abiatar consegue fugir e vai ao encontro de Davi. E nesse reinado de Davi fica então Abiatar, que ainda é dessa linhagem de Eli, Abiatar e Zadok, que é da linhagem de Finéias. Temos aqui 2 sacerdócios trabalhando concomitantemente. 2 sacerdócios trabalhando concomitantemente. Esse é o tempo que estamos vivendo. 2 sacerdócios trabalhando concomitantemente. É você que define em qual geração você está. Um que veio da linhagem de Eli, Abiatar, e Zadok, que veio da linhagem de Finéias. Dessa linhagem de Finéias, desse que transpassou. Sabe o que acontece? Tendo esse homem uma chance, porque ele conseguiu fugir. Isso está em 1 Reis 2:26, você precisa anotar também. Abiatar conseguiu fugir então lá de Nob, quando Saul vem e mata todos os sacerdotes. Agora Abiatar está juntamente com Zadok, exercendo o ministério sacerdotal no reinado de Davi. Abiatar e Zadok exercendo o sacerdócio no reinado de Davi. Mas acontece que Absalão, filho de Davi, faz uma conspiração contra o pai, e Abiatar entra nela. Pronto. Era o que Deus precisava. Abiatar, ele entra na conspiração contra Davi. E quando Salomão, filho de Davi, assume o reinado de Israel, ele agora pega e expulsa do sacerdócio de uma vez por toda esse único que tinha sobrado, o último dos moicanos. Vai tirar Abiatar de uma vez por toda, e agora levanta Zadok como sendo o sacerdócio que o Senhor elegeu.
A Bíblia fala que nesse momento, querido, nesse momento, nesse exato momento, a palavra de 1 Samuel 2,35 está se cumprindo. Porque Deus está levantando agora Zadok. Deus está levantando agora um sacerdócio que não se corrompeu. Um sacerdócio que vem da linhagem do filho de Arão, daquele Eleazar, daquele Finéias e de Zadok. Zadok é um sacerdócio, irmãos, que no meio dos seus irmãos não se corrompe. Ele agora é levantado no reinado de Salomão e vai ser agora o sacerdócio que vai ficar vigente. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus é sacerdote, sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Algumas versões e algumas traduções originais hebraicas dizem Melquizadoc. O original da palavra, o léxico hebraico para Zadok é justiça. Ei, não é bondade, é justiça. E os sacerdotes da ordem do Senhor estão debaixo de justiça. Ele é sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque ou de Melquizadoc. Porque o que é Melquisedeque? Rei de justiça e de paz. Rei de justiça. Então Jesus é sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquizadoc, porque ele é justo. E agora eu vou ler para você o que Deus fala para esses homens. Eu preciso que você abra aqui. Aleluia, Jesus. Te louvo, Pai. Te glorifico pelo teu Espírito. Te glorifico pelo teu Espírito. Ezequiel 44, 10. Aqui você precisa abrir. Eu quero que você possa projetar para mim. Ezequiel 44, 10. Os levitas que tanto se distanciaram de mim, quando Israel se desviou, vou chegar mais perto de vocês. Eu quero que vocês prestem atenção nisso. Os levitas que tanto se distanciaram de mim, quando Israel se desviou, e que vaguearam para longe de mim, indo atrás dos seus ídolos, sofrerão as consequências da sua iniquidade. Sabe o que Deus está falando aqui? Olha aqui, igreja, toda igreja. Existe recomeço, existe perdão, existe misericórdia. Mas eu tenho dito isso para vocês desde a virada do ano. Existem consequências. Eu quero dizer para você, e eu posso provar isso na Bíblia, que aquele homem, aquele sacerdote, que caiu e pecou e foi perdoado, ele não está na mesma dimensão espiritual daquele que nunca caiu. Ele tem as consequências, o que nós chamamos ontem de âncoras de iniquidade. Ele tem limitações no seu ministério, no seu chamado. Porém, é melhor se manter puro e santo do que um dia ser restaurado. E é melhor ser restaurado do que permanecer no pecado. É melhor ser restaurado do que permanecer caído. Não há dúvida disso. Mas é melhor permanecer puro e santo do que um dia ser restaurado. Aqui Deus está mostrando isso. Deus está mostrando que existiam sacerdotes que eles pecaram, eles se desviaram, e Deus está dando para eles o ministério deles de volta. Está escrito assim: os levitas que tanto se distanciaram de mim, quanto Israel se desviou, e que vaguearam para longe de mim, indo atrás de seus ídolos, sofrerão as consequências de sua iniquidade. Poderão servir no meu santuário. Está vendo?
Está falando que aqueles que caíram, que pecaram, aqueles que se afastaram, eles poderão servir no meu santuário, verso 11, como encarregado das portas do templo, servindo nele, poderão matar os animais do holocausto e outros sacrifícios em lugar do povo, colocar-se diante do povo para servi-lo, isso é importante. Ele vai poder se colocar diante do povo, e vai poder servir, ministrar sobre o povo. Qual? Aqueles que caíram. Verso 12, mas porque os serviram na presença de seus ídolos, fizeram a nação de Israel cair em pecado, jurei de mão erguida, que eles sofrerão as consequências da sua iniquidade. Palavra do soberano Senhor. O Senhor levantou a sua mão e jurou. E diz assim o verso 13, não se aproximarão para me servir como sacerdotes, nem se aproximarão de nenhuma das minhas coisas sagradas e das minhas ofertas santíssimas. Carregarão a vergonha das suas práticas repugnantes. Contudo, eu os encarregarei dos deveres do templo e do trabalho que nele deve ser feito. Contudo, sacerdotes levitas e descendentes de Zadok, que fielmente executaram os deveres do meu santuário, quando os israelitas se desviaram de mim, se aproximaram para ministrar diante de mim. Eles se aproximarão para ministrar diante de mim. Eles ficarão diante de mim para oferecer sacrifícios de gordura e de sangue. Palavra do soberano Senhor. Só eles poderão entrar em meu santuário e se aproximarão da minha mesa para ministrar diante de mim. Conseguiu entender? Aqueles que foram restaurados têm o legado de ministrarem diante do povo. Aqueles que se manterem puros têm o legado de ministrarem diante de Deus. Limitações. Vocês poderão chegar, poderão retomar o seu ministério, poderão fazer os holocaustos, poderão ministrar, aconselhar o povo, poderão pastorear, mas não poderão mais ministrar perante mim. Aqui fala de um lugar espiritual. Eu não sei, irmãos, definir isso para você hoje, a intensidade disso, como isso funciona hoje, na prática hoje. Eu não consigo definir isso para vocês, pastores. Qual é o nível da limitação? Mas que há limitação, há. Quando em Êxodo 17, Moisés, ele chega em Refidim, o povo está seco, existe seca, existe fome, e o Senhor diz para ele, pegue a tua vara e fale com a rocha. Pegue a tua vara e proclame a rocha. Pegue a tua vara, converse, peça a rocha, que simbolizava, que expressava, que apontava para Cristo. Ele é quem te dá água. Ele quem sacia a sede dos meus filhos. Então ele pega a vara e ele espanca, ele fere a rocha. E ele morre automaticamente, não é isso? Não é? A rocha verte água e toda a comunidade bebe. E os camelos e os gados, um camelo bebe 200 litros de água. Uma rocha. Aí você está dizendo, deu certo. Não deu certo. Eu quero dizer para você, nem tudo aquilo que temos êxito quer dizer que Deus aprova os meios pelo qual temos êxito. Quantidade de pessoas não é sinônimo de aprovação. Quantidade de recursos não é sinônimo de aprovação. Aparentemente Moisés estava aprovado. Ele teve êxito na sua aparente missão de dar água ao povo, mas ele foi reprovado. O seu método, a sua intenção foi reprovada. E por isso, o que Deus fez? Então removeu o seu ministério? Não. Ele se arrepende depois diante do Senhor. Ele se arrepende porque ele sabe que pecou.
E um amigo de Deus, na intimidade que ele é, não tem direito de pecar mais. Um amigo de Deus, um homem que vê Deus face a face. Um homem que Deus dá o direito de ver as suas costas. E escrever os primeiros 5 livros da Bíblia. Um homem que Deus permite que escreva o primeiro, o segundo, o terceiro dia da criação, contando detalhes, porque consegue ver a face de Deus. Um homem que a Bíblia fala que Deus falava com ele como um amigo, que Deus fala face a face. Esse homem, irmãos, a Bíblia também diz: a quem muito é dado, muito será cobrado. E a este homem, Deus fala: no nosso nível de relacionamento, no nosso nível de intimidade, tu não podes pecar assim. E por causa disso eu sou obrigado a me mover contra ti. Então ele se arrepende e o Senhor o perdoa. O Senhor o perdoa. E ele continua na frente do povo, ele continua exercendo o seu ministério, porém, ele foi limitado. Deus não chamou Moisés para levá-lo até as fronteiras da terra. Deus chamou Moisés para introduzir e entrar com o seu povo na terra. Agora, por causa desse pecado, ele é perdoado, restituído à sua função, restituído ao seu ministério, mas ele limita pela infidelidade o lugar onde ele poderia chegar. Então o Senhor, com 120 anos, faz então Moisés chegar ao cume do monte, ver toda a terra e dizer: a terra é essa, ela é linda, mas tu não irás para lá, porque limitaste o teu ministério. Eu quero dizer para você, querido, vamos começar assim em 2016. Se você está caído, seja restaurado. Se você está caído, por favor, procure ajuda. Se você está fraco, em nome de Jesus, procure ajuda. Se você está caído, seja restaurado. Mas se você está de pé, cuide, pelo amor de Deus, para que não caia. Porque não tem: eu vou consertar, eu vou me arrumar e eu vou voltar para o meu lugar. Você não vai voltar para o seu lugar. Você vai voltar para o seu chamado, mas fora do seu lugar espiritual, que Deus um dia te concedeu. Fora desse lugar. Então você pode perguntar: pastor, mas o senhor falou essas coisas, não são aí na lei, é tudo muito dura, porque a antiga aliança é muito dura. Eu vou terminar, irmãos, com Apocalipse. Seu capítulo, depois você lê a Bíblia, procura lá. Quando Deus escreve a carta à igreja de Éfeso, o Senhor diz assim: você sabe que as 7 igrejas do Apocalipse, elas falam de fases da igreja. Ela fala de tempos em que a igreja passou. Tempos aonde se manifestariam aqueles pecados, aquelas fraquezas, e no final onde Deus redimiria a sua igreja. E Apocalipse é muito claro que os candeeiros são as 7 igrejas, os 7 candeeiros são as 7 igrejas, e as 7 estrelas são o anjo da igreja. A estrela é o pastor da igreja, a estrela é o sacerdote, a estrela é o ordenado, a estrela é o consagrado. A estrela é o pastor da igreja. As 7 estrelas são os 7 anjos que o Senhor levantou para cada igreja. E os 7 candeeiros. Por isso que com tudo que a gente está passando como igreja nessa nação e fora dessa nação, não perca a esperança a respeito da igreja. Porque na visão de João, quando João vê os 7 candeeiros, no meio dele está o Cordeiro. Só se pode ver Jesus através da igreja. O mundo, os ímpios, só podem ver Jesus. Não é através da natureza. Não é através das grandes criações. É somente através da igreja. É somente no meio de 7 candeeiros que o leão da tribo de Judá se manifesta.
Mas quando o Senhor escreve a igreja de Éfeso, ele fala: você é forte, você fez isso, você resistiu, você perseverou, você foi uma bênção, mas eu tenho contra ti uma única coisa: perdeste a fidelidade. Olha aqui para mim, perdeste o primeiro amor. Olha aqui para mim, você está cansada, igreja cansada, fazendo tudo no automático. Abre igreja, fecha igreja, faz vigília, sobe monte, faz isso, faz aquilo, faz seminário, faz congresso, faz encontro, faz tanto de coisa, cansados, automáticos. E aquele amor, aquela paixão, aquele rema, a vida da minha palavra, vocês perderam isso. A paixão se perdeu. A alegria de me servir perdeu. Os olhos brilhantes quando se prega, perdeu. As lágrimas no altar se perdeu. Não há mais gana, não há mais vontade, não há mais esperança e desejo pela redenção, pela vida de Deus. Vocês estão mecânicos, automáticos, embora não tenha pecados aparentes, mecanizados. Isso é falta do primeiro amor. Isso é suficiente. O Senhor fala assim: se não te arrependeres, venho contra ti. Isso é nova aliança, Apocalipse. Sabe para quem que Deus está escrevendo isso? Para a estrela de Éfeso, o sacerdócio. Se não se arrependeres, venho contra ti e removo o teu candeeiro. Se não te arrependeres e voltares como era antes, eu, o Senhor, venho contra ti e removo o candeeiro. Quem é o candeeiro? A igreja. Eu tiro o teu ministério, eu removo o teu chamado, porque não foi nada por aparência que eu chamei para ser constituído. Não interessa o que as pessoas estão vendo, interessa o que o Senhor está vendo. Interessa aquilo que está edificado dentro do coração de cada um. A esperança, o desejo de fazer correto. Deixa eu falar uma coisa para vocês, filhos. Nós vamos terminar agora. Eu vou ler aqui depois. 1 Timóteo capítulo 3 fala de uma série de requisitos que um pastor deve ter. Uma série de requisitos que o pastor deve ter. E ali tem pelo menos 15 requisitos. E desses 15, somente um deles diz respeito à habilidade. Que a Bíblia diz que ele deve ser apto a ensinar. Todos os outros diz respeito a caráter. Ainda que você não tenha habilidades, ainda que você se sinta pequeno, ainda que você pense: eu não sei pregar como fulano, como Beltrano, ainda que você ache: eu não tenho as condições financeiras que o pastor Ciclano, que o pastor Beltrano tem, eu não conduzo uma igreja com milhões de membros, eu nunca vou escrever um livro, nem gravar um CD. Tenha caráter. É isso que Deus procura, tenha caráter. A habilidade não vem de vós, é dom de Deus. A habilidade o Senhor dará dentro daquilo que vocês buscam, daquilo que vocês querem encontrar. O Senhor, dentro da medida que Deus separou para cada um, Deus dará a habilidade, Deus dará dons. Mas das 15 características que Deus dá, todas estão ligadas a caráter. Se posicione contra o pecado, lute pela palavra, tenha misericórdia, tenha amor, ame as ovelhas, cuide das pessoas, mas sempre se posicione pela palavra, pela justiça e contra o pecado. Assim deve ser. Assim deve ser. Amém?